Boa tarde, Mato Grosso do Sul. Nós estamos hoje fazendo esta abertura do nosso programa Personalidades desta semana e que nós já vamos para a terceira edição. E nós fizemos a primeira parte, foi falando sobre o padre Tomás Gardel e depois falamos sobre Dom Antônio Barbosa. E depois, novamente, gravamos com Roberto Wolff, falando da personalidade Jorge Elias Aran. São pessoas importantíssimas no nosso estado. Mas, hoje, antes do início da nossa entrevista, que nós vamos entrevistar a senhora Janete Moraes, nós gostaríamos de lembrar aqui algumas coisas de nosso estado, já que nós estamos fazendo um programa que fala das personalidades que marcaram Mato Grosso do Sul. Então, para nós chegarmos até esse programa, nós temos que também fazer uma homenagem especial. O que nós poderíamos falar? Vamos lembrar o ecossistema, vamos lembrar da natureza. Que é isso que Mato Grosso do Sul se apresenta para o mundo como um berço do ecossistema que nós temos, que é nosso rico Pantanal. O Pantanal é um nome mágico, porque nos Estados Unidos, por exemplo, na Flórida, nós temos uma região muito parecida com a nossa, mas não temos um ecossistema tão grande, tão bonito como nós temos aqui. O Pantanal, ele se estende desde o Mato Grosso, na região de Poconé, quando deságua o rio Cuiabá e o Rio Vermelho, outros rios que vêm do norte, depois o rio Coxim, vai se desaguando diversos rios correntes, que faz a divisa com o Mato Grosso. Nós temos o rio Miranda, que é um grande afluente também, mas que vão se formando, então, todos eles o rio Paraguai. Então, o rio Paraguai, que é uma das grandes bacias mundiais de água doce do planeta, ela nasce no Pantanal. Eu queria lembrar aqui uma coisa importante. Os mapas de 1500 a 1600, que estão guardados nos maiores museus da Europa, em que mostravam que aquelas pessoas que viajavam aqui pela região da América do Sul, o que eles viam? Eles, nos mapas, eles achavam que existia um mar interno na América do Sul, da onde nascia o rio Paraguai e o Amazonas. É assim que eles espraiam nos mapas, mostrando a América do Sul, que existia um mar. Mas isso depois, com o tempo, então os mapas vão se modificando, eles vão conhecendo mais e chegam então à conclusão que realmente o Pantanal é uma área que deságua muitos rios, uma bacia de água doce muito forte, que vem desde os Andes, e toda essa região desaguando e forma, então, essa região que se chama Pantanal. E aqui, Mato Grosso do Sul, o que nós temos que ver aqui? Quando nós chegamos em Aquidauana, nós chegamos em Miranda, a partir daí nós temos uma vastidão de grandes belezas, de 200 quilômetros que se estende até Corumbá. Então a gente fica pensando, Corumbá é uma cidade distante, é uma cidade que nos separa uma região quase desabitada, mas Corumbá, ela já representou no passado quase tudo para o nosso estado e nossa região centro-oeste. Todo o nosso Mato Grosso, ela dependia de Corumbá, porque toda parte que vinha de todos os países para abastecer a nossa região, Cuiabá e toda a região norte, tudo passava por Corumbá. Então, Corumbá foi um dos portos mais importantes do país. Ela chegou a ser Corumbá o terceiro porto em importância do Brasil. E, no entretanto, Corumbá ali esteve de prontidão, nos defendendo a nossa soberania ao final do Pantanal e aonde começavam os contrafortes dos Andes, já na Bolívia. Então, nós temos que fazer esse registro
Por que Corumbá, ou mesmo Pantanal, nos representa para nós? Representa tudo. Corumbá é nosso berço esplêndido da nossa cidade querida, que está ao final do Pantanal, ao fim da nossa Estrada de Ferro Noroeste e hoje a BR-262. Então, para nosso programa, nós abrimos hoje, então, para registrar esse respeito nosso por esse grande ecossistema, essa grande beleza que nós temos no nosso estado, nosso querido Pantanal, e como extensão a nossa querida Corumbá. Muito obrigado. Daqui a pouco nós continuaremos com o nosso programa de entrevista, hoje com a senhora Janete Moraes. Muito obrigado. Nós estamos hoje começando um programa de entrevistas, a terceira edição. Nós inauguramos primeiro falando o padre Tomás Girardelli, como entrevistada a senhora Sara Figueiró. Depois fizemos com o padre Bajara Figueiredo, falando sobre a personalidade de Dom Antônio Barbosa. Hoje, continuando essa nossa missão que nos foi confiada, nós temos a grata oportunidade, eu digo, a grande oportunidade de trazer ao conhecimento de Mato Grosso do Sul e do Brasil também o reconhecimento e uma homenagem a um dos grandes brasileiros mato-grossenses que aqui conosco conviveu. Eu estou falando do senhor Antônio Moraes dos Santos. E para falar, lembrar dessa importante pessoa que nos ajudou tanto no nosso estado, nós trazemos hoje com todo carinho a sua filha, Janete Moraes, que está aqui conosco. Boa tarde, Janete. Boa tarde, meu amigo. É um prazer estar aqui hoje com você. Janete, nós estamos lembrando, nesse episódio que nós criamos de falar sobre as personalidades, de trazer à tona as pessoas ilustres do nosso estado, que por algum motivo às vezes já nem existe mais entre nós, mas ficaram os seus feitos, as suas histórias e tudo que nos ajuda a crescer no nosso estado. É nesse sentido que nós, então, estamos trazendo novamente à tona e a conhecimento público a história do senhor Antônio Moraes, do qual eu gostaria que tivesse primeiro a sua palavra a respeito do seu pai, seu querido pai. Meu pai foi uma personalidade. Tinha o gênio forte, era uma pessoa que procurava ser justo, que gostava de receber as pessoas, não fazia distinção entre as pessoas e que nos deixou muitos ensinamentos. E eu acredito que o maior deles é uma frase que ele usava assim, o caixão não tem gaveta, você não leva nada. Então você tem que fazer pelas pessoas para você não ser esquecido. Ele não queria ser esquecido, ele queria ser lembrado por tudo aquilo de bom que ele fez. E ele fez muita coisa boa. Pois é, Janete, então eu gostaria de lembrar que ele não é do sul mato-grossense, ele veio de Minas Gerais. Eu gostaria que você falasse sobre a chegada dele, na juventude dele aqui. Meu pai nasceu em Minas Gerais, uma família muito pobre, morou em casa de barro, de piso de barro, de terra, chão batido, e que não se conformava com aquela vida. Então, com 10 para 12 anos, ele sai da fazenda, que não era deles, eles plantavam, eles eram meeiros. E ele vai para a cidade, para Ituiutaba, onde ele vai trabalhar como vendedor, né? Menor de idade, de 10 para 12 anos, ele vai morar com os turcos. E ali ele aprende a negociar. Depois ele vai crescendo, foi ser sapateiro, depois de sapateiro ele foi ser ajudante de caminhão, sempre procurando o crescimento, sempre trabalhando.
até que o acaso fez com que ele viesse parar aqui em Mato Grosso do Sul, passando antes por Mato Grosso. Então ele chega aqui em Campo Grande, na época ainda, claro, Mato Grosso aqui era uma cidade em franco desenvolvimento, ele jovem, já trabalhando, lutando, e aqui ele encontra, então, a pessoa que iria ser a sua companheira, sua esposa para toda a vida, que foi a Dona Lourdes. Como que foi esse encontro e esse feliz acontecimento da sua vida, da vida dele? Meu pai muito namorador, e ele encontra a minha mãe, e foi um grande amor da vida dele. E eles acabam se casando aqui. A festa foi no Hotel Colombo, antigo Hotel Colombo, e daqui, depois que eles se casam, eles se mudam para Dourados. Onde vai ter, então, uma outra dimensão passagem da vida dele, porque ele vai ser um comerciante, e isso é a história de Dourados, conta todos os escritores, inclusive quando acontece em Fátima do Sul, que era a Vila Brasil, a presença dele importante ali naquele momento, e ele então vai se tornar um líder regional, primeiro prefeito em Dourados, e depois deputado estadual. Gostaria de só falar sobre esse episódio. Pois é, ele chegando lá em Dourados, ele começa a negociar, ele vinha a Campo Grande, comprava mantimento, levava para vender em Dourados, e todas as pessoas ali começaram a ver que ele era um líder, e ele acaba se filiando ao partido da UDN. E logo em seguida, eu acho que eu nasci em 50, lá por 45, 47, eu não me lembro direito, ele se torna prefeito em Dourados. E quando você fala em Fátima do Sul antes chamava... Vila Brasil. Antes da Vila Brasil, Vila Sapo. Sim. Era uma regiãozinha ali, junto de Vila Brasil. E morrem muitas crianças atravessando a balsa de Dourados para Fátima do Sul, e morrem muitas pessoas. E não tinha uma ponte. Não tinha ponte, era balsa. E ele constrói ali, ele paga, ele tira do próprio bolso, e ele constrói a primeira ponte que liga as duas cidades. E que vamos dizer que, então, nesse momento, seria a estreia dele como um homem cuidando do interesse coletivo, do povo. Então, ali, ele vai se transformar, então, em político. Mas nós vamos, então, dona Janete, neste momento, vai ser uma pequena pausa, e voltaremos logo em seguida, mas para continuar falando sobre as outras fases da vida do Antônio Moraes dos Santos, que vai ser deputado estadual, depois de prefeito de Dourados, então é um grande homem na história de Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes. Voltando à nossa entrevista com a nossa queridíssima Janete Moraes, que hoje nós estamos aqui relembrando a personalidade do Sr. Antônio Moraes dos Santos, que é seu pai e um grande benfeitor que nós tivemos em Mato Grosso do Sul e principalmente aqui em Campo Grande. Mas nós estávamos, dona Janete, falando e lembrando, a senhora lembrou, do momento em que o seu pai, em Fátima do Sul, então constrói uma ponte. No momento o governo do estado não tinha condições, ele fez, e naquilo transforma então um líder regional, que ele vai ser prefeito, deputado, e tem mais uma outra coisa, ele vai inaugurar uma rádio também, e eu queria que você falasse nessa atuação dele em Dourados, como que foi? Chegando, logo que ele chega em Dourados, por causa do partido que ele filiou, existia uma rádio que funcionava num prédio chamado Balança, mas não cai. E o maior sócio ali seria meu pai, porque ele havia comprado. E um dia ele pega essa rádio e faz uma sociedade com Rachid Saldanha Derzi. E essa rádio serviu muito para aquela época de política, até o momento em que meu pai sai de Dourados, larga a vida pública depois de ser deputado e se muda para Presidente Prudente. E nós sabemos da vinculação, da amizade que ele teve com Fernando Corrêa da Costa, que era governador do estado. Então ele angariou para Dourados uma nova realidade na época. Mas isso que ele fez então em Dourados, o que ele construiu, e ele depois vai para Presidente Prudente, me parece, e vai cuidar dos seus afazeres, das suas fazendas,
porque ele tinha aí um grande trabalho já nessa área empresarial. Então, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre essa fase dele, empresário. Ele largou da política para cuidar dos seus interesses. Inclusive o Banco Financial, nós temos que falar sobre essa fase. Antes era o Banco Rural, não era rural, que depois não podia mais ter vários, eles tinham 11 agências, me parece que era uma esqueci o nome, era uma né? cooperativa, e não podia mais ter, só podia ter uma sede. Então, ele se associa, ele compra uma parte do Banco Financial e ele se torna um banqueiro, né? Uma pessoa que não tinha nem estudo e atuando numa área, na época, importantíssima, e que iria coroar realmente o trabalho dele como um grande empresário. Verdade. Mas, dona Janete, então, isso é bom que a gente fica bem registrado, que o senhor Antônio Moraes, ele, quando chega em Campo Grande, ele vinha com um cabedal de vida, de empreendedorismo no Estado, fantástico. E que então ele chega em Campo Grande, agora gostaria que nós entrássemos nessa fase, é que ele então vai se tornar um grande benemérito de Campo Grande. Eu gostaria que nós focássemos nesse sentido. Saindo de Prudente, nós mudamos para cá e ele já tinha no coração de devolver para o Estado tudo aquilo que ele ganhou aqui. Ele queria mostrar para o Estado que se um dia ele ganhou dinheiro aqui, fez a vida dele aqui, era um sinal de gratidão, ele fazer algum bem para Campo Grande. E ele começou isso em Dourados, fazendo um pavilhão lá no educandário que tinha lá, que eu não me lembro o nome, e depois aqui, que nós sabemos, o Hospital do Câncer de Barretos, o Asilo São João Bosco, a creche Santa Fé, que ele fez com tanto carinho, o educandário Maria de Viges, onde ele construiu uma escola, né? E ele fez muita coisa. E a última coisa que ele mais gostou foi quando ele doou a Mercedes, que ele era apaixonado, ele não estava mais podendo dirigir, para a Associação das Crianças com Câncer. Mas, dona Janete, neste momento que nós estamos fazendo esse programa, eu quero lhe dizer da minha emoção como sou mato-grossense, como filho dessa terra, pessoa que também luta nessa área social, tem também uma parte bem pequena, mas a gente fez. Mas a gente vê assim a dedicação dele. E depois também eu queria lembrar, fazer questão de ressaltar da dona Delurce, que é sua mãe. Dona Delurce é uma das famílias tradicionais do Estado também. E ela foi aquela companheira que acompanhou. E eu tenho aqui, por exemplo, eu gostaria que nós fizéssemos um registro. Esse livro é o que conta a história do seu Antônio Moraes, e ele fez e está hoje à disposição aqui no Estado com registro dessa história dele. Segundo também, outro livro, segundo livro, que chama-se Lances da Vida, que é escrito pela dona Delurce, a esposa e mãe da Janete. E ela escreveu também, a dona Delurce, contando a história do senhor Antônio Moraes. Então está registrado em livro. Mas então, Janete, eu gostaria que ficasse, então, para você complementar essa nossa entrevista, falando do seu sentimento como filha, tendo essa pessoa maravilhosa, Antônio Moraes, como seu pai e nosso grande benfeitor. Eu tenho muito orgulho de ser filha do meu pai e da minha mãe que, com toda a paciência que ela teve, porque a vida de política é muito difícil, né? Todo o amor que ela teve, e foi ela que nos criou praticamente, porque ele não parava. Mas eu quero salientar uma coisa, esse livro foi, quem gravou toda a história contada pelo meu pai foi Alcina Reis, e que depois o B de Paula vai escrever o livro, né? E esse livro, para quem quiser, está lá no nosso escritório, a gente não vende, a gente está simplesmente dando para aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco da nossa história. E eu sou muito grata ao senhor por tudo que o senhor escreveu sobre a vida do meu pai durante todo esse tempo. A gente apenas registra, a gente que é escritor, a gente que escreve nos jornais, a gente vai registrando aquilo que a gente vai tomando conhecimento. E eu tinha conhecimento da história do seu pai desde a região de Dourados e toda a sua família. Eu já te falei que os acentrais nossos são todos aqui do Estado, nós somos mato-grossenses realmente, né? Então, eu tenho esse carinho. E hoje, então, eu queria dizer a todo Mato Grosso do Sul que
que nós registramos com a presença da dona Janete Moraes, essa pessoa maravilhosa da nossa sociedade, pessoa que é mãe também, ela é avó, é uma pessoa que se dedica exclusivamente à sua vida hoje, mas também religiosa, mas também na parte social, para registrar essa personalidade que marcou Mato Grosso do Sul, e nós vamos, onde estiver, eu acho que nós precisamos fazer isso, sempre relembrar. Antônio Moraes dos Santos, um benfeitor, que deixou como marca aqui em Campo Grande o Hospital do Câncer, que construiu mais de 20 bilhões de reais e doou para a cidade. Muito obrigado, doutor Antônio Moraes, e nós agradecemos a sua filha por relembrar esse momento aqui na nossa TV, O Estado, nossas personalidades do MS. Muito obrigado.